começando a primeira edição do Geocast, um podcast realizado pela Associação dos Geógrafos Brasileiros e Regional Maringá. Esse programa só é possível pelo edital de fomento do CREA Paraná. Meu nome é Elisandra, sou jornalista e junto com o geógrafo Orivelto Prudêncio, vamos bater um papo, que é presidente, aliás, da AGB Regional Maringá, e junto então vamos bater um papo de um tema muito importante aqui para a nossa região. Legal, Lisandra. A gente está com uma linguagem nova, propondo essa linguagem de podcast, videocast, e agradecemos muito a presença do secretário Marcos Cordioli aqui com a gente, que você vai apresentar. Isso mesmo. Antes vamos falar o currículo dele aqui. Ele é graduado em História pela Universidade Federal do Paraná, é mestre em Educação pela PUC de São Paulo e está então como secretário de Aceleração Econômica e Turismo do município de Maringá. Seja bem-vindo, Marcos Cordioli. Obrigado, Elisandra. Obrigado, Orivelto. Agradecer especialmente a AGB, Essa aqui é uma das instituições acadêmicas e de organização da intelectualidade brasileira, das mais antigas, talvez a mais antiga, eu acho, daquelas que têm funcionamento regular. Também o CREA, que tem sido uma instituição que regularmente tem pautado assuntos de extrema importância para a sociedade. E é bastante interessante hoje podermos estar aqui utilizando essa nova plataforma, essas novas metodologias, justamente para poder debater com a população e novamente reforçando bastante esse momento particular que nós estamos vivendo de grandes inovações tecnológicas, de grandes impactos sobre a vida das pessoas. E é sempre importante discutirmos aí o que já temos e as tendências presentes e futuras, Pois é, então para a gente dar sequência, vamos introduzir o tema que vai ser explorado nessa conversa com o nosso convidado. Você aí, já ouviu falar de cidades inteligentes? As Smart Cities, como também são conhecidas, são cidades que utilizam tecnologia ao seu favor, a fim de melhorar a infraestrutura, mobilidade, sustentabilidade. É isso mesmo, secretário? É melhorar a qualidade de vida da população? Exatamente. Nós vivemos um período em que as cidades, elas sempre colocaram coisas muito complexas para nós, Desde a Revolução Industrial, que fez com que as cidades recebessem grandes levas de pessoas, problemas gigantescos sempre estiveram envolvidos com os temas urbanos, Por mais que houvesse desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, mas nós sempre percebemos que diversas pontas da cidade acabam não tendo o mesmo desenvolvimento que a maioria. As cidades são, por excelência, conjuntos heterogêneos de organização da vida das pessoas. Com a chegada da tecnologia, essas questões podem ser modificadas e podem ser alteradas, mas os mesmos problemas acabam ocorrendo. Então, quando nós falamos em colocar as tecnologias à disposição das pessoas, nós precisamos entender que isso vai ter vários níveis de impacto. Eu tenho colocado isso a partir de um tripé. O primeiro tripé diz respeito à gestão da vida urbana. Então, nós estamos falando aqui, como você mesmo mencionou, a gestão da mobilidade. Então, hoje, câmeras, sensores, radares, etc., podem fornecer uma massa gigantesca de dados e, com isso, é possível remotamente ou com inteligência artificial regular o trânsito, fazendo com que o trânsito possa fluir mais rápido, que o trânsito possa evitar regiões que estejam mais congestionados ou que estejam em obras, ou então indicando para os motoristas outras formas, outras vias diferentes daquela. Mas também ela pode regular outras situações. Nós falamos muito hoje nos smart grids. Smart grids são as redes. Então, se nós pudermos hoje colocar sensor nas tubulações de água, nas tubulações de energia, nas fiações que distribuem sinal de internet, sinal de dados de uma forma geral, nós podemos entender todas as demandas e necessidades da população, antevendo problemas ou resolvendo problemas diretamente. Por exemplo, o caso de Maringá é um negócio muito interessante. Nós somos uma das cidades mais arborizadas do mundo, nos orgulhamos muito das nossas árvores, mas isso traz problemas muito grandes. Então, a partir do momento que nós podemos ter um sensor ou monitorar via satélite, todas as nossas árvores, nós vamos conseguir entender rapidamente qual o momento exato de poda, vamos entender quando elas quebram. A mesma coisa ocorre com os smart grids, À medida em que ocorre um vazamento grande ou um desperdício de água, por exemplo, isso pode ser identificado por sensores. Secretário, Smart Grid, então é um sensor? Seria... Não, os grids são redes. Ah, sim. Então, por exemplo, nós temos as redes de água. Nós podemos colocar sensores de vazão de água a uma distância X, digamos, a cada 100 metros. Aí nós vamos percebendo a quantidade de água que entra,
a quantidade de água que é absorvida nessa rede por edifícios, empresas, casas, e vamos percebendo aquela que eventualmente vai se perdendo nesse caminho como vazamento. Existem estimativas que dizem que se perde entre 20% e 30% da água em vazamentos dessas redes de distribuição de água. Então, veja, nós que nos preocupamos muito em conter, em preservar a água, em reduzir o custo, em reaproveitamento de água, podemos às vezes estar perdendo uma quantidade gigantesca por má manutenção ou por não conseguir descobrir aonde isso está funcionando. Então, a partir do momento em que nós colocarmos lá um sensor a cada 100 metros, digamos, nós vamos poder perceber exatamente aonde é que nós estamos tendo esse tipo de ação. Um exemplo que nós estamos desenvolvendo aqui em Maringá são as bocas, os bueiros inteligentes. Ele nada mais é do que você colocar uma rede, à medida que ele vai enchendo de folha, como eu mencionei, é uma cidade que tem muita árvore, logo tem muita folha, essas folhas com a chuva vai caindo nos bueiros, esses bueiros entopem e nós temos vários tipos de transtorno com isso. Bom, o que vai acontecer? À medida em que nós colocarmos uma pequena rede e colocarmos um sensor, a prefeitura vai identificar o momento em que aquele sensor está sobrecarregado. O caminhão da limpeza vai lá e limpa e nós praticamente não vamos ter mais problemas com isso. Então, isso é o quê? É um grid de bueiros, uma rede de bueiros inteligentes. Não é exatamente uma mega tecnologia, é uma solução. É uma solução. E como se dá isso, Marcos, assim, em relação ao grande objetivo da cidade inteligente é fazer com que a população tenha qualidade de vida. Isso eu acho que é a grande meta, a meta final, assim. Perfeito. No processo evolutivo, Mas e falando sobre saneamento, essas coisas, como é que se dá esse diálogo entre a prefeitura e outros entes que cuidam dessas demandas da cidade, assim? Veja. Há uma política clara? Existe um diálogo claro com essas instituições? A primeira grande questão é disponibilizar essas tecnologias. Então, vamos imaginar aqui que o órgão público responsável, seja o governo federal, estadual ou municipal, ele precisaria cobrir a cidade com uma rede de sensores e de câmeras. Então, com isso, você saberia exatamente o fluxo de água, o fluxo de energia, o fluxo de iluminação, o fluxo do trânsito, o fluxo de pessoas. Então, por exemplo, um smart grid de iluminação. Você pode ter um sensor, as luzes podem ficar digamos assim, um pouco mais baixa enquanto iluminação, e à medida que as pessoas descem do ponto de ônibus, por exemplo, elas podem ir acendendo ou aumentando essa iluminação para acompanhar as pessoas até as suas casas. Então, à medida em que a gente distribua essa grande quantidade de sensores, nós podemos prover serviços, seja do controle do esgoto, seja do tamanho da iluminação da rua, seja da orientação dos carros em trânsito, até mesmo o controle das lixeiras, onde foi retirado o lixo, onde não foi, a quantidade de vazão de água que se tem nas galerias fluviais. Isso dá um controle, dá uma massa de informação que, sem dúvida nenhuma, melhora muito a vida das pessoas. Bom, então esta é uma dimensão, e essa dimensão ela tem vários tipos de ação que pode ter impacto sobre as pessoas, Porque, evidentemente, você vai poder controlar mais a vida das pessoas e podemos imaginar que, num determinado momento, você pode até trabalhar com níveis de regulação em cima disso. Então, por exemplo, vamos imaginar numa crise hídrica, usando esses dados, usando esses sensores, você pode imaginar quais setores consomem menos água ou mais água, ou desperdiçam mais água ou menos água. Aí entra a primeira grande questão. Então, ter uma transparência, ter uma discussão pública sobre o uso dessas tecnologias pode afetar mais a vida das pessoas que são menos privilegiadas por isso ou aquelas que são mais privilegiadas ou que moram em regiões mais privilegiadas por isso. Então veja, por exemplo, hoje nós temos uma situação importante. O que é o elemento chave de toda cidade inteligente é a capacidade cognitiva dela. Então, em primeiro lugar, você precisa falar em cognição, precisa falar em conexão. E a conexão hoje, ela está baseada em pequenas antenas, que são as antenas 5G que ainda estão chegando, e as outras que virão nessa mesma modalidade. São pequenas antenas que são espalhadas a cerca de cada 100 metros e elas se comunicam entre si e, consequentemente, elas vão também captar todas as informações de todos os sensores e vão juntar isso numa grande nuvem, num grande banco de dados, que vai ser algo extremamente importante. Qual que é o problema? Se as pessoas estão mais distantes dos grandes centros, ou se não existem antenas com conexão suficiente, grandes antenas,
para conectar essas pequenas antenas, então você passa a ter problemas, que é o que ocorre hoje. Há determinados pontos da cidade que você tem uma conexão muito alta de telefone celular, e há outras onde há menos pessoas utilizando a telefonia celular, ou são pessoas que gastam menos telefone, você tem menos antena. Logo, essas conexões são inferiores em termos de qualidade. Consequentemente, se você tiver pontos obscuros ou pontos com menos conectividade, esses setores da cidade podem vir a ser afetados negativamente por não disporem de conectividade. O segundo aspecto que tem disso diz respeito à conectividade na vida privada ou empresarial, né? Ou seja, fora da área pública. E aqui também há um fator importante, porque é uma tendência que as nossas casas, as nossas empresas, ou seja, os nossos espaços privados, sejam eles todos inteligentes, né? Então nós estamos caminhando para isso, né? Nós vamos ter óculos inteligentes, nós vamos ter um relógio de pulso que, além de mandar uma mensagem para algum lugar, ele também está coletando os dados básicos do nosso corpo. Ele também é capaz de dizer quantos passos nós demos, quantas calorias nós ingerimos no almoço, quantas calorias nós gastamos com atividade física, e essa massa de dados todas podem ser compartilhados. Pode ser compartilhados com o médico, pode ser compartilhado com o personal trainer, então tudo isso depende muito de conectividade. E as nossas casas também vão ser todas conectivas. Então você não precisa estar em casa para preparar o almoço, né? Basta que você deixe a coisa sobre o fogão, no forno de micro-ondas, e dê alguns sinais, ou conecte isso através de um terminal de computador ou através do seu telefone celular, e você chega em casa, o pão está saindo da máquina certinho, o frango está saindo do forno, o micro-ondas acabou de aquecer o teu feijão, né? E as panelas também já cozinharam na proporção que você quis, por exemplo, ou deixou tua banheira quente, ou deixou a sala na temperatura agradável, ou uma câmera ficou controlando o quarto do bebê, o animal doméstico, ou a pessoa idosa. Enfim, né, todos esses dados estão dentro das nossas casas inteligentes e que são massas de dados que vão fornecer informações cada vez maiores. E essas informações também vão construir um grande banco público de informações. Então, nós vamos saber quantas pessoas gastam de água, quantas pessoas gastam de energia elétrica, quanto tempo as pessoas ficam em casa, quanto tempo as pessoas ficam fora. A mesma coisa vai ocorrer nas empresas, né? Então, nós vamos conseguir, além de ter uma automação e um controle muito grande disso, né, nós vamos poder prover uma série de serviços, uma série de benesses que hoje nós não provemos. Mas, para isso, é necessário que você tenha conectividade e tenha esses equipamentos. Então, a cidade inteligente não passa muito assim por uma vontade política, não passa tanto pela vontade política do gestor que está à frente das prefeituras, mas de uma demanda natural que vai surgindo e as prefeituras vão tendo que encaminhar essas políticas. Digamos, passa em três situações diferentes, né? Então, digamos, nós temos um primeiro polo, um primeiro pilar da cidade inteligente, que é a regulação da vida urbana. Tem um segundo, que é a inteligência aplicada à vida doméstica, empresarial, aos espaços privados, digamos assim. E há um terceiro, que está vinculado à administração pública. Então, é fundamental que a gestão pública também seja uma gestão inteligente. Então, hoje, por exemplo, assim, falando de uma maneira genérica, né? Veja quantos aplicativos você tem no teu telefone celular só para controlar as coisas do governo federal. Você tem o teu título de eleitor, você tem teu cartão de identidade, você tem teu CPF, você tem teu SUS, e as pessoas continuam sendo. Você é um número na Receita Federal, é outro número na saúde, é outro número né, na aposentadoria. Não é integrado, né, secretário? Não é integrado. Então, primeiro é preciso integrar isso. E também precisa integrar esse monte gigantesco de serviços. Então, hoje, você tem a conta do IPTU num lugar, o ITBI quando você faz a transação de imóvel, aí se você é um microempresário, você tem que pagar os seus tributos, aí você tem que baixar uma coisa simples assim, hoje, né? Boa parte de nós faz grosso das suas transações são as transações financeiras. E quando nós baixamos o aplicativo do Imposto de Renda, essas massas não vêm consolidadas. Você precisa ir lá, precisa digitar teu saldo bancário, você precisa digitar... Precisa buscar todos esses dados e preencher toda a planilha, todo o formulário para poder... Todo o formulário. Então, por exemplo, você podia dar uma autorização em algum lugar lá e todos esses dados podiam ir para o aplicativo da Receita Federal, sem a Receita Federal, inclusive,
ter acesso a isso e depois você ia lá, excluía o que você queria ou incluía outros dados que eventualmente não estivessem. Corrigisse, corrigisse, É mais simples, né? ou fizesse algum tipo de ajuste que você considerasse necessário. Sim. Né? Então, às vezes, por exemplo, na tua conta bancária, você recebeu lá um pagamento que não era seu, era de um familiar seu, então você poderia explicar que aquele dado econômico não é teu, enfim. Mas mesmo assim nós vemos que a parte do governo é uma parte complexa. E o período que eu fiquei à frente da Secretaria de Inovação aqui em Maringá, nós trabalhamos com questões importantes que apontavam nesse caminho. Né? Uma delas, por exemplo, foi a instituição do SEI, porque boa parte do governo ele não tem ainda um sistema eletrônico de informação. O SEI é municipal? Não, o SEI é uma das várias tecnologias que tem de integração eletrônica dos governos, né? São sim. vários. A Prefeitura de Maringá, o JUSEI, que é constituído pelo Tribunal Regional da 4ª Região, não, da 6ª Região, e que disponibilizou gratuitamente. Mas isso mostra que nem todas as prefeituras têm isso. Quando nós implantamos o SEI, já foi uma pequena revolução. Então, por exemplo, os protocolos para eventos, solicitações de despesas, enfim, várias coisas que as pessoas precisavam fazer, bastava entrar lá, fazer um pequeno cadastro, e a partir daí tramitava o processo e as pessoas acabavam, inclusive, sabendo onde estava, quando não estava. Nós implantamos, por exemplo, um aplicativo com 56. Também foi uma revolução, ele tinha quase 600 tipos de atividades diferentes. Então, era desde o corte de árvore, limpeza de bueiro, reclamação, às vezes, solicitação de informação, né? Ou seja, porque você tem uma massa gigantesca. Tem alguns colegas meus de outras prefeituras que disponibilizavam aplicativos que já tinham mais de 2.000 serviços públicos dentro disso, tá? Nossa. Então, veja, A gente nem imagina que tem tanto serviço público assim ser ofertado, né? Não, exatamente, basta pegar isso aqui. Você pensa o que você usa da prefeitura, não vamos falar nem do governo estadual, nem do governo federal, né? Você precisa ir na saúde, então você quer agendar uma coisa, você faz um exame, você quer pegar o resultado desse exame, são várias e várias funções. Se você tem filhos na escola pública, é a mesma coisa, você tem que fazer matrícula, você tem que acompanhar a vida escolar dele, às vezes você precisa receber informação sobre autorização para ele passear com a turma, enfim, é tanta demanda, é tanta forma de comunicação, né? Isso sem contar que, por exemplo, todo cidadão podia estar inscrito e saber o dia que ia ter racionamento de água na sua região, o dia que vai fechar a rua na frente da sua casa para fazer Receber ali automaticamente uma notificação, né, secretário? Exatamente. Então, você está saindo de casa e diz, olha, hoje vai ser podada as árvores na sua rua, o trânsito vai estar mais lento, ou então vai ser pavimentada, vai ser feito o recap da via. Estava sabendo pelo Maps, né? Pelo Google Maps, que coloca lá vermelho o trajeto. Exatamente, mas é uma coisa meio colaborativa, sim, que depende de muita coisa. Né? E nem sempre, e você sabe nisso, na hora que você colocou, você não recebeu isso com uma certa antecedência. Se não precisar do trajeto, né? Se você já souber do trajeto, você não vai saber. Você vai dar de cara com... Exatamente. E claro que essas coisas podem ser integradas, porque uma vez que você tem uma massa de informações da cidade, você tem uma massa de informações pessoais, a hora que você junta essas duas coisas, ela pode ficar à disponibilidade de aplicativos como o Google Maps, como o Waze, que vai te ajudar e vai potencializar mais esse tipo de coisa. Hoje mesmo, em frente à rodoviária, estava impedido o trânsito, estava tendo uma obra lá. Exatamente. E eu dei de cara, fiz o retorno para... Porque como esses aplicativos eles são mais inteligentes e se de certa forma o poder público disponibilizar essas informações com mais antecedência, então o que vai acontecer? Se você pega você faz sempre o mesmo trajeto de carro. A hora que você entrar no carro, ele já vai te avisar, opa, no teu trajeto tradicional nesse horário há um problema, em tal rua está impedida, o trânsito está lento, ou houve um acidente, algum tipo de informação. Caiu uma árvore. Então, veja, quando nós estamos pensando em cidade inteligente, e essa massa de dados estando em algum lugar, ela pode continuar preservada, né, e, ao mesmo tempo, ela pode ser usada de uma maneira não pública para você poder produzir vários tipos de ações. Então, por exemplo, um robô lá pode ler que uma determinada pessoa tem uma doença que precisa de uma medicação especial e pode comunicar a ele que a Secretaria de Saúde está disponibilizando aquela doença. Ou então que foi gerado uma nova terapia, uma nova forma de lidar com aquela doença e que se está fazendo um chamado público para aquela pessoa ir até uma unidade básica de saúde, fazer uma nova consulta diante dessas novas situações. Então, nós precisamos, de certa forma, equilibrar
aquilo que é um direito de informação privada, né, daquilo que não é. Então, por exemplo, durante muito tempo ocorria isso. Você entrava na internet e tinha nota de todos os estudantes daquela turma. Né? Na faculdade era muito comum isso, né? Porque eu estava lá... Na minha época, colava na porta. Na porta, exatamente. Mas se você, até pouco tempo atrás, você digita o nome da pessoa no Google, aparecia geralmente o resultado do vestibular. Do vestibular, né? Exatamente. Então, hoje não. Hoje você tem formas em que você entra lá e diz, olha, você é aluno do curso tal, a tua média, sei lá, 8,3, a média geral da tua turma é 7,5, a nota mais alta foi 10, a nota mais baixa foi 4, né? Então, ou se você fez uma prova com várias questões, você pode ter N relatórios lá, mas só você tem acesso a esse relatório, embora possa usar os dados do conjunto da turma, né, para você poder fazer esse tipo de coisa. Você sabe que tem lá um aluno que é tido como o melhor aluno da turma, você vai ver a nota máxima, você vai pressupor que é a nota dele, né? Mas, de uma forma geral, você tem aí vários níveis de informação. Agora, o que é interessante? O interessante é que à medida em que os dados públicos vão sendo acumulados num grande Big Data e que os dados pessoais também vão sendo acumulados, isso vai gerando ações importantes. E aí volta o problema do poder público. Então, vamos imaginar que nós pensássemos a cidade, todos os nossos postes são aquilo que nós chamamos de poste inteligente. O que é um poste inteligente? É um poste que tem uma rede de conectividade, ou seja, ele conecta telefones celulares e outros tipos de sensor, ele tem um sensor climático, ele tem uma câmera e tem um sensor de movimento de vários tipos, ele consegue identificar várias coisas. Só para vocês terem uma ideia, eu, enquanto estive à frente aí da Secretaria de Inovação, eu recebi várias empresas ou vários consultores, eu procurei vários consultores para entender essas tecnologias. Por exemplo, tem uma tecnologia bem simples, mas muito inteligente. Você coloca uma câmera em cada poste e você chega com o teu carro ali para estacionar. A câmera é tão inteligente que ela é capaz de pegar a placa do carro ou pegar a pessoa que está dirigindo ou a pessoa que está no banco do carona. Então pode acontecer assim, por exemplo, é um casal. O carro está no nome da esposa, só que o marido está dirigindo o carro. Ele pode identificar que aquilo, avisar no telefone celular que aquele carro está estacionando naquele lugar, a pessoa autoriza e ele já emite lá o boleto de pagamento do estacionamento em via pública, em qualquer lugar. Mas olha que inteligente, ele pega a placa, pega as pessoas que estão dentro do carro, faz uma varredura e identifica aquele carro com aquela pessoa para poder emitir e depois cobrar no cartão de crédito dela ou mandar para uma conta mensal aquele tipo de resultado. Então, se você tem esses vários postes inteligentes, você consegue controlar tudo isso. Você consegue controlar desde o estacionamento, o número de pessoas que passaram, saber quais são os horários, ajudar esses aplicativos a fazerem esses planejamentos para orientar a tua rota. E agora o mais interessante é quando vem os carros inteligentes. Por exemplo, esses dias eu estava andando num Tesla aqui em Maringá. E aí o condutor que estava me mostrando o carro, ele chegou e falou assim, olha, vamos sair daqui, vamos até um determinado ponto. Ele falou, presta atenção agora. Aí num determinado ponto o carro ergueu a suspensão sozinha. Por quê? Porque ele tinha passado no dia anterior, aquela era uma área que estava sendo recapeada, então ele sabia que precisava erguer um pouquinho a suspensão, então ele já tinha guardado essa informação e ao passar lá ele ergueu a suspensão. Se eventualmente ele erguia a suspensão e ele percebesse que não precisava mais, ele recuava a suspensão. Agora, o que é interessante nisso? À medida em que esses carros vão andando, eles vão recolhendo essas informações. Eles vão sabendo onde o asfalto está melhor, onde o asfalto está pior, eles vão sabendo, vamos supor, no caso de uma autoestrada, onde a rua tem um declive maior, onde em estado de chuva a pista fica mais escorregadia, onde tem ventos laterais, onde tem perigo de animais, essas coisas todas que nós... avião quase. Pois né? Que memória. A ideia é que o carro fique Sim. dessa forma. Agora, à medida que o carro pega essa massa de informação que teoricamente é dele e vá compartilhando com os postes inteligentes, então vai acontecer o quê? Você está passando hoje aqui com o teu carro, essa informação fica naquele poste e alguém lá atrás, a 2 km, que vai fazer um trajeto similar ao seu, o carro já utilizou essa informação recém-levantada e vai avançar. Um pouco aquilo que você mencionou, né? Alguém entrou lá no Google Maps e avisou que em frente a um determinado lugar ou num determinado ponto da cidade a via estava interditada por algum motivo. Agora não vai mais a pessoa precisar entrar.
O próprio carro vai reconhecer que existe algum tipo de obstáculo, de redução, de problema, vai analisar isso, vai jogar nessa rede inteligente e todos os demais carros vão vindo lá. Vão ser afetados positivamente por isso. Sim. E nesse exemplo, secretário, que o senhor está utilizando, o carro precisa ser um carro inteligente estilo Elon Musk, assim, um Tesla, por exemplo, ou um carro mais comum, assim, com uma inteligência? Não, veja, tudo é processo. Os carros do Elon Musk, o Tesla, ele é o top, né? Ele é o que está na vanguarda disso. Agora, a tendência é o quê? Que daqui 10, 15, 20 anos, todos os carros sejam iguais. Ou pelo menos tenham isso. Outros vão estar bem mais lá na frente, né? Sim. A Tesla agora já está trabalhando com carros voadores, já está testando no Rio de Janeiro, que é outra coisa. Mas, digamos, os carros terrestres, todos eles vão estar disponíveis com essa tecnologia e a coisa está correndo de uma maneira em que todos nós vamos estar integrados. Aí volta o velho problema. Então, hoje, se eu tenho na minha casa esses aparelhos inteligentes, tenho um telefone inteligente, tem uma linha ou um mecanismo de conexão bastante bom, tem um desses relógios inteligentes, né? Então, um smartphone, um relógio, esses equipamentos, um carro, eu estou provido do máximo de inteligência que vai afetar positivamente a minha vida. A pergunta é, quando todo mundo vai ter pelo menos um mínimo disso, né? Quando todo mundo vai poder dispor de um bom sinal de conectividade, vai poder dispor de um bom telefone, vai poder dispor de um bom relógio que controle o seu corpo e ter equipamentos na sua casa que funcionem dessa forma. Então, evidentemente, que nem todo mundo queira ter um forno inteligente, nem todo mundo queira que a banheira esteja na temperatura, mas controles de câmera, por exemplo, para cuidar de bebês, de pet, de pessoas idosas, já existem, né? Já existe e seria bom que ele tivesse, digamos, universalizado. A mesma coisa com os carros. Os carros podem não ser, talvez, tão profundamente inteligente como é um Tesla, mas se ele já reúne essa massa de informações e te dá uma garantia, isso vai dar uma garantia para todo mundo. Aí volta a sua pergunta, né? Em que medida o poder público tem papel nisso? O poder público tem o papel de acelerar ao máximo a distribuição, né, destes pontos inteligentes, desses postes inteligentes pela cidade. Nem sempre esses postes inteligentes precisam ser funções do poder público. Maringá já pensa nisso? Maringá já pensa nisso, Maringá já está bem avançado nisso. Maringá. Mas assim, o que nós estamos pensando aqui é numa solução mais global. Nós estamos agora fazendo aí amanhã à noite, inclusive, nós já vamos ter audiência pública, vamos lançar na Bolsa de Valores de São Paulo, né? Um programa amanhã à noite, que no caso seria 8 de novembro, né? Para quem está assistindo depois. No dia 8 de 8 de novembro pode ter acontecido essa audiência pública. Então, digamos assim, Maringá está agora num processo em que ela está fazendo uma parceria público-privada, cuja ideia é o quê? Veja como as coisas funcionam. Hoje, Maringá gasta cerca de 1,5 milhão com iluminação pública. Se você fizer uma concessão por 25 anos, e transferisse 1,5 milhão para uma empresa privada, tá? Então significa que em 25 anos você não vai ter aumento real da conta de iluminação, por mais que a cidade cresça, mas você vai poder ter iluminação de LED em toda a cidade, com postes inteligentes. Claro que isso vai levar um certo tempo para ser implantado aí na casa de uns 3 a 4 anos. E é essa iluminação que eu estava falando com vocês. Você está andando na rua, né? Se você está num ponto de ônibus, a hora que o ônibus para, vem mais gente e ilumina. Por exemplo, se você está andando no Parque do Ingá, se não tem ninguém andando, a iluminação é baixa. Se as pessoas estão andando, a iluminação é maior. Queimou uma lâmpada foi destruída por um acidente, automaticamente na central a empresa já vai lá e já troca. Esse sensor também indica, no caso de Maringá isso é muito importante, se a arborização em volta está encobrindo a lâmpada, consequentemente ela não está iluminando na proporção que ela devia. Já no outro dia vai o caminhão e já poda a árvore ali para que não atrapalhe. Então, isso já vai estar à disposição dos maringaenses no início do ano que vem. Então, já é uma tecnologia que está aí. Uma novidade. Né? Esse sistema de câmera inteligente que eu mencionei, em que ele pode fazer desde da contagem de números de carros, números de pedestre, inclusive identificação facial das pessoas, aí entra um problema da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Se as pessoas vão querer ser ou não identificadas, mas independente disso, ela pode, por exemplo, você pode liberar que ela te identifique para que você
pague ali automaticamente. Eu tô lembrando, sabe de quê? De uma história, não sei se o senhor conhece, do Death Note, na verdade é um anime, você conhece? Sim, conheço. É anime, né? Aham. Que cai um caderno na escola e o menino pega aquele caderno, e aí aquele caderno dá o poder dele decidir a vida e a morte das pessoas. Mas ele também tem o poder de saber quantos dias aquela pessoa tem de vida. Para determinar ou não o que ele vai fazer com aquela pessoa, né? Mas tem um custo isso, né? Uhum. Ele também sofre penalidades em relação a isso. Então, assim, eu tenho um caderno que eu escrevo o nome da pessoa, se eu não determinar do que ela vai morrer, ela vai morrer de infarto. Mas eu posso criar uma situação. Perfeito. Mas aí ele também pode ver quantos dias você tem. Então ele vê um número de anos ou de dias assim, ao ver a pessoa andando na rua. Então, assim, a cidade inteligente meio que viaja. A cidade inteligente ela vai ser uma massa de dados. Obviamente que as pessoas vão estar protegidas. Sim. Mas vamos supor lá, pegar um caso clássico, aconteceu um crime. A pessoa disse que estava na loja tal, que foi no lugar tal, na loja tal, e foi no... né? Enfim, deu lá um determinado trajeto. Essa base de dados vai estar num determinado lugar. Se a justiça assim autorizar, você pode olhar e pode corroborar. Ou se essa pessoa autorizar, pode dizer, não, veja, eu às 10 horas e 40 minutos estava em tal lugar, né? Então, evidentemente que essas massas de informações, elas podem ser preservadas. Aí vai entrar sempre aquela velha questão. É muito interessante que eu tenha um controle geral sobre a sociedade? Eu não tenho dúvida que é. Tá? Porque, por exemplo, vamos avançar Alguém mais... vai ter acesso a esses dados e vai saber, né? Não, a questão toda está em que medida as pessoas autorizam o Estado que controle isso e que medida a população controle o Estado para que esses dados não sejam usados de uma maneira equivocada. Mas, por exemplo, aí, né? É um paradoxo. Que os dados foram vazados há algum tempo atrás e isso aí também já está na mão de muita gente. Da mão de muita gente. Meus dados mesmo. Eu, de vez em quando, entro lá, vou colocar uma senha e me diz, não use essa senha porque essa senha já foi tornada pública por um vazamento anterior, né? Aquele famoso vazamento do Facebook. Mas vamos pensar aqui mais ou menos o seguinte. Pegar desde coisas simples. Hoje, existe uma série de algoritmos que conseguem olhar no rosto da pessoa e identificar algum tipo de doença. Então, se a pessoa tem diabetes, né? Enfim. Então, não vai ser de todo incomum que as pessoas estejam entrando em determinado lugar... Né? A pessoa parou, aquilo lá é enviado para algum lugar e alguém te manda um WhatsApp depois, assim, olha, consulte seu médico, porque num determinado lugar que você foi, passou-se por essa informação. Ou da mesma forma, você tem lá teus dados no teu relógio lá, alguém analisa aquilo, vai para uma central do Ministério da Saúde, fala, olha, consulte seu médico porque você está com uma pressão arterial por um período X de tempo de uma maneira que não deveria, né? Ou está fora de um padrão que nós consideramos aceitável. Ou você engordou demais, emagreceu demais nesse período. Enfim, então eu acho que existe uma quantidade gigantesca de coisas que são extremamente importantes. Claro que nós vamos estar sempre lidando com esses paradoxos, né, de quem permite essa informação e de quem usa essa informação. Agora, eu, pessoalmente, acredito o seguinte, as coisas são inexoráveis. Hoje não tenha dúvida, cada um de nós que tem um celular, dependendo do que for, pode ter a sua vida inteira rastreada. Agora a pergunta é, as pessoas estão dispostas a permitir que a sua vida tão rastreada? Eu não tenho problema nenhum com isso, pode rastrear minha vida inteira, porque o que eu sempre... É o tal do quem não deve, não teve, né? Não, exatamente. Claro que há certas situações em que as pessoas têm essas dificuldades, né? Então, nós sabemos desde coisas simples, jovens adolescentes, por exemplo, que vão se encontrar com os amigos num lugar em que os pais não querem. Aí você pergunta, quem é o direito maior? É do jovem adolescente ou é do pai? Em que medida o pai tem o direito de controlar ou não? Mas eu acho que essas coisas são pactos regulatórios que a cidade vai tendo. Entendeu? Então, são essas as situações em que nós vamos continuar caminhando, a humanidade vai caminhar nessa linha. Agora, não há dúvida que ao pensarmos na cidade inteligente, ela vai resolver 1 milhão de coisas. Ela vai saber quando nós estamos perdendo água, ela vai conseguir distribuir melhor os racionamentos de água, ela vai compreender melhor as dinâmicas de dados. Então hoje, por exemplo, uma coisa clássica, você vai lá num grande show, por exemplo, ou você está num grande centro de compras, de repente o telefone celular não funciona mais. Por quê? Porque
Tem um monte de gente usando. Sim. À medida em que tem alguém monitorando isso, fala, olha, sei lá, sexta-feira à noite as pessoas ficam todas lá no Baixo Gávea, por exemplo, né? Que é um lugar lá do Rio que as pessoas vão todas à rua. Ou hoje a temperatura passou de 14 graus, a praia de Copacabana vai estar absolutamente sobrecarregada, ou a de Balneário Camboriú. Então, joga mais dados, desloca um satélite para lá, porque nós precisamos ter esse suporte. A mesma coisa vai acontecer com os dados dos carros inteligentes. O carro passou 3 carros num determinado lugar, enfrentou um solavanco, a prefeitura vai identificar que lá tem um buraco e já vai acionar uma equipe para ir lá e verificar, porque 3 carros passaram naquele lugar. Falando sobre essa questão de carro e trânsito, né? Voltando aí ao assunto da questão do transporte coletivo, né? Hoje, com a difusão dos carros, cada um tem o seu carro, né? Se você olhar para o trânsito, cada um está com o seu, indo para o seu trabalho, para a sua escola, enfim, levando o filho para a escola no máximo, né? Com só o filho, depois deixa e segue sozinho. O transporte coletivo, ele já não atende tanto assim a demanda de pontualidade, de celeridade, né, do processo do transporte coletivo. Fora a questão dos aplicativos. Como que a cidade inteligente vai... Como que ela pode como é que fala? Equacionar, né, essa questão toda de gargalos da cidade, do trânsito, enfim. Veja, qual que é o grande problema? As cidades, elas são redes. No fundo, elas são redes. Maringá, falando em Maringá, né? Imagina Londrina... Isso. Né? Não, mas vamos São pegar Paulo. cidades mais simples, como Maringá, e cidades mais complexas. Maringá, hoje, 13% das pessoas se locomovem por meios não motorizados. Né? 13%. E tem subido ou não? Oi? Esse dado tem subido? Tem subido todo o tempo. Então, por conta das nossas ciclovias, então as pessoas estão optando mais por ir de bicicleta, de patinete. Né? O número de pessoas que se movem sobre 2 rodas motorizadas, sejam motonetas, motos, etc., também já está chegando quase 50% daqueles que se movimentam por carros, por veículos motorizados. Né? Bom, então há uma tendência muito grande das pessoas caminharem para isso, ao contrário do que se pensava nos outros tempos, e hoje os sistemas de transporte coletivo estão vivendo um absoluto colapso. Né? Todas as contas que vocês fazem, que é feita, não funciona. Nós mesmo, Maringá, por exemplo, nós conversamos com uma empresa que tinha interesse em trazer tanto um VLP quanto um VLT suspenso para a cidade, mas todas as contas que eles fizeram... Na reunião do PELT você falou, né? Sobre o VLT suspenso. Então, todas as contas que eles... Foram contas grossas, não foram estudos mais detalhados, eram muito fortes. Mas aí é que eu acho que entra a ideia da cidade inteligente. Né? Então, o que está ocorrendo hoje? Há uma tendência cada vez maior das pessoas não serem proprietárias dos seus veículos. Ou elas fazerem locação, ou elas contratarem a corrida. Tá? Inclusive, aqui em Maringá, nós estamos lançando agora as bicicletas contratadas. Você vai ter bicicleta num ponto, anda, e deixa no outro ponto. Deixa no outro ponto. Vai ter isso. Já outra novidade, o processo, que o Geocast aqui. O Geocast aqui está revelando coisas. O processo de licitação, de licitação vai por esse caminho. Isso é uma coisa bacana. Bom, mas aí o que vai ocorrer? As pessoas, com o tempo, elas vão poder fazer um planejamento inteligente combinando todas as coisas. Então, por exemplo, hoje qual que é o problema? Eu vou me deslocar da minha casa até um determinado lugar. O que eu vou ter daqui na frente? Aquilo que nós chamamos de aplicativos agregadores. O meu aplicativo é como esses que tem hoje de conta de hotel, né? Eles juntam lá 30, 40 sites de hotel, faz a pesquisa de preço. Tem uns agora para preço de viagem de avião. A prefeitura vai ter um próprio dele, assim ou não? Não sei se isso vai ser público ou privado. Provavelmente tem de ser privado, mas qual que é a ideia? Ele vai chegar... Hoje, de certa forma, o Google Maps faz isso, mas isso vai ser coisas bem mais integradas. Vai dizer o seguinte, olha, se você for de carro próprio, você vai levar tanto tempo. Se você for carro de aplicativo, você vai levar tanto tempo, mas aqui você vai gastar tanto de estacionamento, aqui você não vai gastar estacionamento, mas você vai pagar pela corrida. Se você utilizar o ônibus, ou utilizar o trem, ou você pegar uma bicicleta, ou você for de patinete. Então, de certa forma, eu acho que esses aplicativos vão ajudar a equacionar, inclusive usando coisas do tipo aplicativos de carona. Então, você vai poder localizar um amigo teu que está indo para um lado ou para o outro. Porque qual que é a grande questão? À medida em que nós tenhamos os dados, esses dados são guardados numa nuvem e são processados por inteligência artificial,
muitas soluções podem ser encontradas. Então, veja o que aconteceu. Nós passamos um tempo, numa guerra fenomenal, preocupados com a alimentação, porque, de fato, a população humana cresce mais do que a quantidade de terreno disponível. Hoje, nós chegamos num grau em que a tecnologia está fazendo com que, em vez da gente aumente a área de plantio, né, nós estamos fazendo com que a terra produza mais. E o que é mais interessante, novas tecnologias estão surgindo, de fertilizantes, etc., que vai ajudando a terra a produzir mais sem ter tanto desgaste. Então, é uma solução, nós estamos encontrando soluções ambientais extremamente importantes. Estamos muito distante ainda de ter um equilíbrio ambiental adequado. Então, é o campo inteligente também. É o campo inteligente também, e não só o campo, mas é o uso da inteligência para essas coisas. Eu, quando estava à frente da Secretaria de Inovação no ano passado, tive na Agência Espacial Brasileira tentando contratar, abrimos uma negociação para ter um nanosatélite em Maringá. Ah, é? Por que nós queremos um nanosatélite? Por quê? Primeiro, para controlar as nossas áreas verdes. Segundo, para reunir os dados de várias estações climáticas que nós temos por aí e ter um controle numa outra perspectiva de dados ambientais, de dados climáticos, para fornecer as nossas estações, porque as nossas estações hoje, elas estão em cima de grandes edifícios, então elas estão a uma certa altura. Se você tem um satélite, você reúne outros tipos de dados mais dedicados e podem juntar as coisas. E a outra coisa era justamente prover o início de pessoas experimentando tecnologia para usar satélite para incorporar esses tipos de informações que estão vindo aí. Então, o que acaba ocorrendo? À medida em que a gente reúne essa massa de dados, nós vamos poder encontrar soluções para a mobilidade. Então, veja, hoje, cada um de nós quer ter o seu veículo com seu conforto, onde ele pode ter lá uma série de coisas, mas você pode combinar. Quando você está no dia a dia, por exemplo, uma família que tem filhos, que está no dia a dia, precisa ter uma série de objetos, ela pode ter seu carro próprio, mas à noite, quando o casal sai para jantar, ou sai para ir a um show, ou para ir visitar um parente, ele pode ir com um carro de aplicativo. E se nós combinarmos bem as coisas, viagens um pouquinho mais longas, ele pode ir para um transporte público, né? Então, eu acredito que a mobilidade ela vai acabar se redesenhando em função disso. E, consequentemente, também eu acho que nós vamos viver tendências mais diversificadas, assim. Então, ao mesmo tempo que o carro ele tende a continuar sendo um objeto de status, né? Da mesma forma que a pessoa usa uma roupa, usa um relógio de uma marca famosa, as mulheres usam uma bolsa, um sapato, né? De uma marca famosa, o carro ele é também uma grife. Mas, ao mesmo tempo, também as pessoas vão encontrar soluções mais simples. E nós temos visto isso, né? Que às vezes as pessoas elas podem ter um carro ali que custa mais de R$1 milhão em casa, que ela usa no final de semana, ela usa à noite, e durante a semana, para ir no supermercado, ou para ir trabalhar, ou para ir ao médico, ela acaba fazendo a opção por ir com um carro de aplicativo que reduz bastante. E há uma tendência também, com essa questão dos carros de aplicativo, de nós termos carros menores, né? Porque os carros sempre foram pensados como um carro que você pudesse viajar, então você tem que ter um porta-mala, você vai fazer compra no supermercado grande, você vai pôr até, né, várias coisas lá dentro, 5 filhos. Agora não, eu acho que nós caminhamos para ter pequenos carros para 2, 3 pessoas, e óbvio, a pessoa escolhe lá e diz, olha, eu quero um carro maior, quero um carro menor, quero um carro mais rápido, quero um carro mais confortável. Então, eu acho que esses modelos que você vai agregando informações, as pessoas também tendem a mudar seus hábitos em função disso, né? E acho que a mobilidade urbana ela é um pouco essa combinação. Acho que à medida em que nós tivermos carros inteligentes, que compartilhem informações inteligentes, com postes inteligentes, e uma grande massa que informe os orientadores, né? os aplicativos, essas plataformas de rotas, consequentemente, nós vamos encontrando as soluções mais diferentes possíveis. Porque qual que é o grande problema hoje? Hoje, essas plataformas de rota, ela é orientativa. Eu acho isso uma barbárie, assim, né? Porque eu gosto de andar por grandes avenidas, de preferência que tenham sinais. E eles sempre me mandam por ruas secundárias. Mas aí o que eles vão fazer? Com o tempo, eles vão ser tão inteligentes que eles vão orientar alguns a ir por ruas principais, aí outros vão usar 4, 5 voltas alternativas de forma que a gente consiga achar o melhor equacionamento entre
o distanciamento, a distância e o tempo, né? Será que Esse as tipo de cidades coisa. inteligentes também, em relação, você está falando assim, do aplicativo indicar uma parte por um caminho, outra parte por outro. Acho que a cidade inteligente também pode promover uma mudança de concepção, por exemplo, de empresas, de funcionamento de horário de empresas? Com certeza. Não... Esse foi o grande debate que algumas cidades estão fazendo, né? Então, essa ideia, por exemplo... A pandemia deve ter acelerado isso também, né? Não, assim, já algumas empresas já estão tomando essa iniciativa, né? Começar uma hora mais tarde, uma hora mais cedo, ser uma hora mais tarde, para evitar esse tipo de fluxo. Então, é isso que eu digo, à medida em que a gente tenha massa de dados, esses dados possam ser analisados, essas questões podem ser fluídas. Porque a questão do horário não vai impactar tanto na produção, ou da prestação de serviço, ou exatamente do comércio, porque o comércio, às vezes, até mais tarde, é até melhor para quem cumpre esses horários aí, padrão, que aí depende, né? Por exemplo, você tem que ver quem que é o público. Se é um público mais velho, uma loja de sapato pode abrir mais cedo. Eu sou alguém que levanta muito cedo, levanto 5 horas da manhã. Então, se tiver uma loja aberta às 6h30, tá valendo para mim, entendeu? Agora, tem gente que quer ir para... online, secretário. Tem gente que quer ir na loja às 10 horas. São Paulo. Tem pessoas que querem comer, né, que comem mais rápido, às vezes querem comer 11h30 por causa do horário. Sim. Então, eu acho que é um pouco esse fluxo. À medida em que a inteligência artificial vai analisando o cliente da loja, vai orientando o horário. Ao orientar o horário, a própria loja comunica aos seus clientes que ela funciona naquela faixa. Ou então ela vai organizando os turnos, porque ela vai sabendo qual que é o horário que ela tem mais público, qual que é o horário que ela tem menos público. E ela vai liberando os funcionários para o almoço, para sair de casa, vai trocando os horários. Porque eu acho que nós estamos caminhando para um período em que a inteligência artificial associado aos dados, aos megabancos de dados, eles vão permitir todo tipo de flexibilidade, né? Hoje, por exemplo, é basicamente caótico você marcar uma agenda no dentista ou uma agenda no médico. Você tem que ver um horário daqui, um horário dali, né? No futuro não, as pessoas vão ter a tua agenda, vão ter a agenda do médico, o horário que ele funciona e vai dizer, olha, o horário mais indicado para você é terça-feira às 5h30 da tarde, porque percebe que é o dia que você não tem academia, teus filhos não têm inglês, enfim, junta uma série de informações disso. Terça-feira é o único dia, às vezes nem você tem noção disso, né? Sim. A pessoa chega e fala, eu tenho horário 2, 4 na terça, fala, caramba, mas 2... Não, se tem o controle da tua agenda, as coisas vão facilitar. Obviamente que isso vai ter vários níveis de implicação. Você vai ter que se acostumar a registrar as coisas na agenda, vai ter que compartilhar isso, vai ter que ter alguém que tenha, que faça esse tipo de plataforma. O que eu quero dizer é que existe solução para a mobilidade e para a organização da cidade de toda forma. Então, para as pessoas, eles vão entender melhor quais são os fluxos urbanos e esses serviços pontuais, né, do tipo dentista, médico, cabeleireiro, etc., eles vão poder disponibilizar horários diferentes daqueles que tradicionalmente as pessoas têm, ou vão poder fazer vários tipos de jornada podendo atender. Por outro lado, também, né, as pessoas vão, de certa forma, ou as empresas, as corporações também vão organizar seus horários de forma a facilitar a vida para as pessoas. Porque, veja, nós somos de um tempo, e isso não é diferente hoje, que tem pessoas em grandes cidades que gastam até 3, 4 horas por dia dentro do transporte. Dentro do transporte. Então, cada 15, 20, 30, 40 minutos que você ganha para essas pessoas, calcula isso no período de vida útil dessas pessoas. Faz muita diferença. Né? É uma academia que a pessoa consegue fazer, né? Isso. Uma ida uma qualidade de vida a mais. Exatamente. Tem um tempo a mais com os filhos, né? Exatamente. Então, ela entrando uma hora mais tarde, uma hora mais cedo, elas pegando um caminho alternativo. Né? Eu me lembro, assim, por exemplo, quando eu morava em Curitiba, eu era professor numa universidade e eu entrava, tinha que chegar às 6h45, às 18h45. E era batata. Se eu saísse da minha casa até 6h10, eu chegava em 20 minutos. Mas se eu saísse 6h15, 6h20, eu chegava atrasado. 5 minutinhos ali a mais de sono que... porque era aquele momento que estava lá. Também. Então, isso sim, aí eu fui descobrindo isso, né? Vários dias, às vezes dava certo, às vezes não dava, se chovesse. Então tem várias, assim, tem um conjunto de variáveis que nós vamos aprendendo a controlar. Com o tempo, né, essas informações agregadas, elas vão nos ajudando a controlar esse tipo de coisa. Então, perguntar uma coisa. A questão da liderança dentro desse processo de cidades inteligentes, ela
ela necessariamente não tem que ter assim uma liderança para fazer, mas pessoas que percebam na gestão pública, no caso, seja o prefeito, seja o secretário, seja um vereador ou presidente da associação comercial, enfim, que perceba tudo isso e agregue essas mentes, né, para caminhar para essa cidade inteligente, porque a cidade inteligente ela vai mudando com o tempo, né? Veja, assim, tem uma obrigação que é do poder público. O poder público, ele quem implanta ou ele quem cria a concessão. Sim, Né? Então você pode chegar lá e dizer, olha, a cidade X está disposta a liberar para as empresas, né, a possibilidade delas, enfim, instalarem postes inteligentes. Né? É uma forma de concessão. As pessoas vão explorar, cobrar por isso, vão ver uma forma de monetizar isso. Ou então, não há ainda empresa disposta a fazer esse tipo de coisa, então nós vamos implantar, à medida em que isso crescer, lá na frente, se transformar rentável, aí privatizamos isso e pegamos esse dinheiro e investimos em outra coisa. Por outro lado, a sociedade civil precisa estar organizada, inclusive para garantir esses direitos difusos, né? Que as coisas sejam bem distribuídas, que as infraestruturas garantam o crescimento exponencial disso. E, por outro lado, também é fundamental que as empresas se mobilizem e apresentem tecnologias para isso. Porque boa parte das vezes, né, as soluções, elas dependem disso. A Prefeitura de Maringá tem um projeto muito interessante, que é o edital de inovação. Então, a Prefeitura apresenta lá suas dores, né, o que ela precisa, e chega alguém lá e acha uma solução. Um exemplo aqui que eu citei. Tem uma empresa aí que fez um aplicativo para a Prefeitura de Maringá, que ela incorpora os dados de todas as árvores, calcula o período de vida útil, calcula aquelas demandas que são solicitação de poda ou de corte, que às vezes as pessoas pedem isso, né, ou por obra, ou porque a árvore está condenada. Ela não só organiza tudo isso, como ela ainda estabelece um roteiro útil para o caminhão sair cortando as árvores todos os dias. Tá? Então, veja, parece óbvio isso, só que ninguém tinha pensado nisso. Aí, quando a prefeitura disse que ela tinha interesse em comprar um aplicativo com essa natureza, apareceu alguém que foi lá e a prefeitura foi colaborativa com ela e encontrou isso. Então, da mesma forma, precisamos ter uma plataforma, né, que reúna os dados de circulação das pessoas com transporte público, etc., agregando as várias plataformas de mobilidade e que mostre às pessoas as vantagens de uma ou de outra, tanto econômica quanto de tempo, quanto de conforto ou de acordo com a situação dela, né? Ou com criança, ou com bagagem, ou com dificuldade de mobilidade. Então, se alguém chegar lá e criar essa plataforma, muito mais rapidamente as coisas vão evoluir, porque se você tem a plataforma, você vai construindo as coisas se adaptando. Né? Então, por exemplo, vamos supor que existisse essa plataforma. Aí todo mundo já vai colocar lá um sensor no seu carro, vai dizer o que ele quer no ônibus, não sei o quê, e vai jogar essa massa de dados na nuvem para que essa plataforma possa oferecer esse serviço. Então, hoje a pergunta é, por que eu vou entrar lá e informar esse serviço se eu tenho essa dificuldade, né? Ou então, assim, se alguém cria lá uma plataforma inteligente para esses agendadores do tipo dentista, cabeleireiro, academia de ginástica, essas coisas todas, e diz assim, olha, se você tiver a tua agenda basicamente resolvida, nós conseguimos gerar com inteligência artificial os melhores horários para você. Então, o que vai acontecer? Todo mundo vai entrar lá no seu aplicativo de agenda do seu smartphone e vai colocar o horário dos filhos, o tempo da escola, o dia que tem médico, o dia que almoça com a avó, né? Vai juntar todos aqueles dados. Aí, esse aplicativo inteligente vai dizer, olha, minha senhora, o melhor horário para a senhora ir no dentista é quarta-feira às 16 horas, que é o que bate com tudo. Academia, eu quero recomendar que o senhor faça às sexta às 18 e sábado às 7 da manhã. Recomendo até a série dele já, a partir da... Exatamente. Não, e a mesma coisa, se você se habitua a andar com o relógio, deixa ele ligado, né, o teu personal trainer vai dizendo, pois eu entendi aqui que você anda bastante, não sei o quê, né, então tá, eu vou te fazer esse tipo de série porque é isso que você precisa. Agora, eu vi aqui que você é um grande sedentário, então eu vou te recomendar isso. Enfim, então, à medida em que você vai ofertando soluções, as pessoas vão encontrando isso. Então, por exemplo, se nós tivéssemos câmeras inteligentes nas principais avenidas,
onde basicamente você batesse a câmera, identificasse a placa do carro e já automaticamente você recebesse no teu telefone celular um pedido de autorização para você parar lá e que você ia pagar alguns reais para ocupar aquela vaga por 1 ou 2 horas, e ainda quando faltasse 10 ou 15 minutos ele te avisasse, obviamente que as pessoas iriam contratar esse serviço. É bem melhor do que você estar correndo atrás ou comprando bloquinhos para indo para lá e para cá, né? Então, a medida... Então, é uma combinação das duas coisas, né? E por isso que é importante a gente trabalhar sempre com esse tripé. O governo ele precisa agir como uma instância de fomento, às vezes ele é realizador, às vezes ele é financiador, às vezes ele é regulador, às vezes ele é concessionário. Você precisa ter a sociedade civil que vai estimulando, cobrando, e ao mesmo tempo você precisa ter os criadores, as startups, os investidores, as empresas que Pensando vão à frente, provendo né? soluções para esse tipo de coisa, entendeu? E, secretário, Maringá, a gente pode ser considerado uma cidade inteligente, né? Diante de tudo isso, né? De todas essas ideais que a gente está aqui um pouco no campo das ideias, né? Da idealização. Eu ia perguntar assim, né? De né? sonhos, de 0 a né? 10, né? Que nível Em que, a gente tá, em que né? ponto que a gente está? Não, veja, eu acho assim, eu vou responder a tua questão de uma outra forma, tá? Primeiro, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela tem uma ISO, da qual eu faço parte de um comitê lá na prefeitura, tá? Para implantar uma ISO de cidade inteligente. Essa ISO não significa que você vai medir a cidade inteligente, Entendi. mas significa que você vai medir quais são os instrumentos que precisa ter. Então, por exemplo, um instrumento que precisa ter numa cidade inteligente é semáforo para pedestre. Ele é um nível. Semáforo para pedestre com som e bloqueta para pessoa em braille é um segundo nível. Então, Acessibilidade. então, na verdade, ele estabelece uma grande lista de tudo aquilo que seriam tecnologias disponíveis e você vai, à medida em que a cidade vai evoluindo, você vai registrando aquilo. Isso também é bom porque daí a sociedade vai dizendo, olha, a gente não tem semáforo para pedestre em número suficiente, vamos cobrar isso. Né? Nós não temos um smart Só grid. tem onde? Ali na Catedral? Acho que ali na Catedral. Ali na Catedral tem, que eu me lembro. Ali perto de Sesumar tem também. Também tem, tem? não, tem vários pontos. Tem Mas vários. digamos assim, eu peguei como exemplo aleatório, Sim. tá? Mas tem a questão do resíduo, né? Oi? Questão do resíduo. Como do Resíduo resíduo? sólido? A questão do lixão. Não, exato. Não, eu tô pegando aqui essa parte mais de tecnologia, tá? Sim. Embora a cidade inteligente também... Porque, veja assim, deixa eu posicionar a coisa de uma forma diferente. As pessoas colocaram dentro desse guarda-chuva de cidade inteligente muita coisa. Da mesma forma que tudo é sustentável. Entendeu? Então, se você for ver sustentável... São dois conceitos interessantes. Se você pegar sustentável e inteligência, dependendo de você ler, os dois são exatamente iguais. Você está falando daquelas coisas que regulam a vida através da tecnologia, você está falando daquilo que, de alguma forma, tem uma interação positiva com o meio ambiente. Tá? Bom, então, eu acho que uma cidade que as pessoas separam lixo, etc., ela é uma cidade inteligente, mas não é inteligente no sentido smart. O smart está associado com tecnologia. Sim. E o inteligente está associado com a ideia de fazer uma cidade mais eficiente, melhor, mais agradável. Né? Tem alguns estudiosos que falam que a cidade inteligente ela nem sempre é algo tecnológico, nem sempre está ligado a essa ideia. Não, exatamente. Então, por exemplo, assim, que aí é que entra esses vários conceitos. Por isso, essas questões de sustentabilidade, que às vezes não envolve tanta tecnologia, mas... Não, vamos pensar aqui mais ou menos o seguinte... Eu estou confundindo tudo, Cordioli. Não está confundindo. É que, na verdade, assim... É só fomentar o debate. Não, você não está confundindo. Existe, de fato, isso. Mas vamos separar as coisas do ponto de vista de análise. Então, por exemplo, assim... É preciso ter uma cidade sustentável? É preciso ter uma cidade sustentável, nós precisamos ter uma ISO para isso. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo simples aqui. Água. Tá? Você pode ter o reuso de água, você pode ter o acúmulo de água da chuva, você pode ter a redução do uso da água, você tem que aumentar a permeabilidade do solo e você tem que proteger seus mananciais. Para mim, esse quinteto é um quinteto básico, fundamental, para que você tenha um uso racional da água. Quando nós vamos falar em resíduos, é a mesma coisa. Você precisa reduzir o uso de resíduos, você precisa separá-los adequadamente, você precisa dar a eles uma solução adequada, tá? Então, são um tripé. Eu, por exemplo, vi modelos de usina, foi impressionante, eu vi umas 4 ou 5 modelos, todos eles eram fantásticos. O único rejeito que ele tinha era uma cinza,
que pode ser usado como um adubo de baixa qualidade. Porém, um sujeito muito inteligente aqui em Maringá, ali na Maringá Tech, na nossa incubadora, descobriu uma forma de transformar essa cinza numa madeira polissaturada, numa madeira... entende? Então, o cara está dando uma solução muito mais adequada. Então, teoricamente, cada uma dessas soluções são soluções inteligentes, porque você conta com a inteligência das pessoas para diminuir o uso, você conta com a solução das pessoas para ter um uso melhorado daquilo, e você conta com a solução das pessoas para ter um descarte adequado, e você conta com alguém inteligente que transforme aquele descarte em algo útil e resolva o problema lá na frente. Então, isso tudo você pode dizer que é um processo de inteligência. Sendo assim, tudo é inteligência e tudo pode ser aplicado. Então, às vezes nós podemos estar falando assim em uso racional do espaço urbano, utilizando essas coisas, né? Vamos separar uma área verde, vamos separar uma área para as crianças para lazer, vamos separar uma área para moradia, vamos separar uma área para circulação calma. É um uso racional. Agora, quando eu estou pensando em inteligência com tecnologia, a tecnologia regulando como instrumento de regulação da vida humana, seja no espaço individual, seja no espaço coletivo, ela pressupõe esse conjunto de coisas que nós estávamos falando aqui. Então, se eu tratar só disso aqui, e respondendo a tua pergunta, né? Assim, eu diria que Maringá é uma cidade que caminha muito fortemente para isso, tá? Então, assim, Maringá, em qualquer um destes sentidos, Maringá caminha muito fortemente para ser uma cidade inteligente, tá? Já é uma cidade inteligente sobre vários aspectos. Então, nós temos várias situações que são importantes e temos várias situações que ainda nós estamos bastante atrasados. Tá? Então, como toda a cidade. Então, por exemplo, agora vamos imaginar aqui o seguinte, eu fui conhecer 2 bairros, né, um no Paraná e outro em São Paulo, inteligentes e certificados como inteligentes. Eles têm certas coisas que Maringá está muito perto de conseguir. Ele começa com um cabeamento e um conjunto de antenas que cobre com altíssima qualidade o sinal de conectividade, né? Ele tem sistemas muito ágeis de mobilidade urbana, ele tem sistemas de iluminação, todas essas redes são todas elas controladas com sensores. Como a gente comentou no começo. Como nós comentamos aqui. E não são tecnologias difíceis de serem feitas. Quando você pega algo novo e começa a implantar, o Eurogarden aqui em Maringá está indo nesse mesmo caminho, né, que é um bairro ali próximo do antigo aeroporto, eles resolvem 80% e lá na frente eles vão ser bastante inteligentes. Se as construções que forem feitas lá também forem construções inteligentes, e se as pessoas que morarem lá tiverem equipamentos e tiverem hábitos de usar as tecnologias, você tem um lugar 100% inteligente. Esses lugares tendem a ser também ambientalmente corretos. Já, né, dão uso adequado à água, uso da energia, já tem placas solares, enfim, já utilizam... Boa parte das vezes tem espaços rápidos de caminhada, tem alguns sistemas eficientes de transporte público, tem lugares que facilitam o uso da bicicleta ou de outras formas menos agressivas ao ambiente ou mais ágeis ou soluções diversificadas ambientais. Tá? Então, a nossa meta é isso. E aí acaba sendo colocada essa questão. Então, por exemplo, assim, por onde é que nós partimos? Se nós formos olhar a Maringá ambiental, nós temos muita coisa para fazer. Por exemplo, hoje nós temos uma quantidade muito grande de parques e áreas preservadas na cidade. Mas, né, você como geógrafo deve saber disso. Sim. Basicamente, nenhuma delas tem, de fato, a certificação de que elas são áreas plenamente preservadas. Né? Porque tem espécies invasoras, ela não tem ainda uma permeabilidade adequada, o entorno não é protegido. Né? Sim. Você vai dizer, ela não é uma mata excelente? Ela é uma mata excelente. Mas se nós formos considerar os padrões internacionais de proteção, de permeabilidade, de reprodutibilidade e de limpeza, né, e de identidade dessas áreas, elas não são. É difícil fazer isso? Absolutamente não. Agora, uma cidade com pouca área de preservação vai sofrer muito mais que nós, né? Porque eles vão ter que... É o caso do Japão. O Japão tem comprado áreas inteiras, desapropriado áreas inteiras e transformado em áreas florestais para poder dar conta desta demanda. Tá? Do nosso ponto de vista, Maringá tem uma série de vantagens. Então, por exemplo, hoje, nós temos condição de rapidamente espalhar antenas 5G pela cidade? Temos.
Nós temos condição de fazer todos, a cada quadra temos 2 ou 3 postes inteligentes, como temos. Nós temos condição de trocar todos os nossos semáforos por semáforos inteligentes? Temos. Vamos levar quanto tempo? 5, 10 anos? Seguramente isso, talvez menos que isso até. Então, esse título de Smart City está chegando aí para Maringá. Nós estamos muito próximo dele. Agora, o que precisa é que você mencionou no começo. É preciso ter uma vontade política, a gestão atual tem, mas a gente nunca sabe o que vem pela frente, né? É preciso também que se reserve uma parte disso. Quer ver, tem algumas questões que são sintomáticas. Geralmente as pessoas trabalham com um forte tripé, né? Na verdade, hoje as pessoas estão colocando 4 vertentes que são importantes. A cidade ela tem que ser social, né, do ponto de vista de atender a todos os seus segmentos e dar uma qualidade de vida adequada. A cidade ela precisa ser inteligente do ponto de vista dessa questão da sustentabilidade. Ela precisa ser dessa questão da tecnologia e da disponibilidade da tecnologia. Ela precisa ser sustentável do ponto de vista dessa questão ambiental. E ela precisa ser resiliente. Existe até uma ISO de resiliência que nós estamos trabalhando com ela também. O que é isso? É uma cidade preparada para tragédias e grandes catástrofes. Vamos pegar o caso, né, da Covid-19, que foi uma grande catástrofe. Paramos para pensar retroativamente. Vamos supor que lá em 1970, um governante iluminado nosso disse assim, olha, veja, lá na frente a gente pode ter uma pandemia, ou pode ter um ciclone, né, a questão ambiental pode mudar, podemos ter uma seca planetária por conta de um pulso, não sei das quantas, no Sol. São todas coisas que a ciência prevê que pode acontecer a qualquer momento. Então, nós vamos fazer uma coisa aqui. Nós vamos pegar 0,2% do nosso orçamento e vamos colocar num fundo aqui e ninguém vai mexer com esse dinheiro. Bom, o que teria acontecido? Em 2020, quando chegou a pandemia, nós teríamos, sei lá, 15, 20 bilhões guardados nisso aí. O prefeito da cidade poderia chegar e dizer, bom, então tá, nós vamos fechar a cidade por 2 meses, está aqui o salário de todo mundo, ou pelo menos 80% do salário, está aqui os aluguéis, está aqui o dinheiro que as empresas vão deixar de faturar, né? Vamos gastar, sei lá, 3 bilhões com isso, resolveríamos a pandemia, né? Todo mundo isolado, correto? Ou então deu uma seca gigantesca, precisa... Sabe que o Canadá fez mais ou menos isso, né? Pagou 75% dos aluguéis, dos salários, manteve as empresas. Então, resumindo, seria pensar à frente, assim, secretário? Exatamente isso. É isso que nós temos que ver. Nós temos que ter um plano. Maringá tem um plano para 2047. Então, nós temos que... por isso que nós estamos trabalhando com essas ISOs. Temos que ter a ISO ambiental, que vai dizer tudo que nós precisamos ser uma cidade sustentável, e temos que ter a ISO de cidade inteligente, que pega tudo. Desde o semáforo para pedestre até esses grids que eu mencionei. Tem um roteirinho, então, de formação. E para cada um deles tem um mensuramento, tem uma gradação, né, uma graduação disso, e é o que nós temos que fazer. Nós temos que olhar para isso e dizer, hoje nós somos, sei lá, 12%. Queremos estar daqui 5 anos em 17, queremos estar daqui 10 anos em 33, queremos estar daqui 20 anos em 67. E agora, isso tem que ser 100% da população atendida dentro desses aspectos, 100% né? disso. E aí isso vai custar dinheiro? Vai. Então vamos reservar aqui um dinheiro para isso. Uma pergunta, Curgioli. Assim, Maringá... Então, só para avisar, então, chefe Erivelto, a gente está caminhando para o final, então é a última pergunta para o secretário. Vamos lá. Só para encerrar. Capricha, hein? E a região? Você tem que pensar na região também. Sim. Veja, isso nós temos procurado avançar. Maringá ainda é privilegiado, porque nós temos aqui a MUSEP, que é a Associação dos Municípios da nossa região, e as pessoas têm pensado junto. Agora, o que é interessante? O interessante é que seja a questão da sustentabilidade, ou seja a questão da cidade inteligente, ela também vai muito bem em cidades pequenas. Tem um programa chamado Cidades Excelentes, e eles analisam os 5 mil municípios brasileiros utilizando inteligência artificial. Na verdade, é um índice que, como todo índice, tem lá suas distorções, né? Porque são dados fornecidos pelas prefeituras, etc. Mas ele é um espelho da nossa realidade. Então, nós vemos pequenos municípios que estão muito avançados nisso. Então, por exemplo, eles já têm lá, são municípios pequenos, já pegaram dinheiro e já enterraram os cabos, por exemplo, e já colocaram sensores nos postes. Nossa. Já colocaram uma câmera, né, por quadra da cidade, ou pelo menos na região central. Então, são cidadezinhas pequenininhas que acharam soluções pequenas do tamanho delas, ou melhor, na proporção delas, e que são eficientes. Tem cidades pequenas muito boas, como Santa Terezinha de Itaipu, por exemplo. Itaipulândia. Exatamente. Tem o mas são cidades realmente...
Exatamente. Uma das variantes disso, por exemplo, é a qualidade da gestão fiscal. É impressionante. Assim, e aí, claro, nós estamos acostumados com Maringá, a melhor cidade do Brasil para se viver, líder em vários rankings. Quando você entra nesse ranking, Maringá cai muito. Mas por quê? Porque é muito mais fácil você achar uma solução no município pequeno do que no município grande. Na nossa, digamos, na nossa área, nas cidades entre 200 e 500 mil habitantes, nós sempre nadamos de braçada e lideramos isso. Mas quando nós pegamos os rankings das cidades de 50 a 200 mil habitantes, ou a 100 mil, a 150 mil, dependendo do critério, é absurdo o que nós temos. Assim, é muito bom isso. Uma grande quantidade no Brasil de cidades pequenas, às vezes não só em regiões ricas, até em regiões pobres, que encontram soluções ambientais e que encontram soluções de inteligências muito ricas. Infelizmente, ainda são exceções, mas é uma boa prova de que uma cidade com bom planejamento, uma boa liderança, né, uma boa coordenação entre sociedade civil, empresa e governo, pode alçar essas cidades a serem cidades inteligentes, cidades sustentáveis, cidades resilientes e principalmente encontrando soluções para o desenvolvimento social. Perfeito. Tá Aprenda o Geocast em grande estilo, hein, Sandra? Nossa, foi muito boa a conversa. E assim, acho que a gente ficaria aqui horas conversando, né? Até mesmo porque esse assunto vai se desdobrando em outros, né? E vai surgindo questionamentos. Aí tivemos 2 furos aí, vai ter aí vai ter Os 3, postes, né? Vai ter os postes e a bicicleta, né? Os pontos de Tô bem feliz com essa interligação. da bicicleta. Fiquei bem Muito. contente. Deixar um pouco o carro em casa vai ser ótimo. Secretário, muito obrigada pela sua disponibilidade, por essa conversa, né? Por compartilhar um pouco aí com a gente. Foi um prazer ter você aqui. Não, o prazer é todo meu. Volto aqui a renovar aqui a minha admiração pela GB, pelo todo o trabalho da história da GB. É muito bom vocês estarem fazendo isso aqui em Maringá. Isso é um serviço social de grande importância. Também louvar bastante o CREA, né? Por esse edital, que eu acho que esse edital deles é um edital bem Excelente, interessante. ajuda demais. E essa iniciativa deles também de levar isso aos associados, né, do CREA. E a vocês dois aí que estão fazendo um trabalho excelente, né? Eu Espero que a gente possa, né, numa Essa próxima é a série, receber o senhor de novo. Não, vai Claro. ter que ter um bis, porque vai ter outro assunto, né? Sobre o PELT, sobre coisas muito interessantes que o senhor sabe bastante, conhece bem, pode trazer para a gente uma conversa como essa aqui, muito esclarecedora para nós, né? Não, perfeito. Vai ser sempre um prazer estar com vocês e parabéns novamente. Siga em frente e vida longa. Muito obrigado, Obrigada. Rogério. Valeu. Amém. É isso aí, a gente volta numa próxima edição com outros assuntos, né? Próximo é RURB. Próximo. Aí, já deu um spoiler já. Eu não ia falar, mas ele já falou. Então a gente volta numa próxima edição com o assunto da REURB. Até lá!